Hoje a gente veio aqui para falar sobre o relato do parto, né? E eu não poderia de forma nenhuma gravar sozinha, porque apesar do parto ter sido em mim, Felipe estava ali como uma segunda estrela, na verdade, mas ele foi meu suporte ali emocional e até físico também. Então, assim, vamos começar a contar, mas a criança hoje está com cólica, então ele vai ficar aqui no chameguinho de mãe. Daqui a pouco ele deve acordar pra mamar, então de repente a gente muda aqui o esquema. Ele pra eles. Verdade! Apresento-lhes Dominique Nascimento Mendes, né? Nosso bebê, nosso dom de Papai do Céu. E aí, Nossa bolinha de pelo. nossa bolinha de pelo. Nosso sunshine. De repente a gente muda aqui o cenário, se precisar aumentar, enfim. Mas vamos começar. Eu ainda tô um pouco inchada, então não reparem, tá, gente? No início da semana tava bem pior. Eu estava deformada, agora eu só tô inchada. Mas vai ficando normal. Quem não me conhece, quem tá chegando agora no canal, olha os vídeos anteriores pra você ver como é que eu sou na verdade, porque eu não sou isso aqui não. Mas vamos lá. São os hormônios. Se eu começar a chorar também, me desculpem, são os hormônios. Eu vou tentar não chorar. Eu vou tentar rir hoje, porque agora a gente consegue rir, né, da situação, às vezes. Mas na hora foi tenso, foi bem tenso. Pra quem não sabe, a gente mora na Inglaterra, há 2 anos e pouco. O nosso inglês não é perfeito, então, assim... Longe disso. Longe, muito, muito, muito longe disso. Então, tipo assim, imagina ter um filho num país que você não domina a língua, né? E passar por todo o pré-natal, beleza? Mas assim, lá na hora do vamos ver, na hora do nervoso, na hora da dor, você ter que desenrolar tudo no inglês. Eu só posso dizer que foi Deus, né, amiga? Foi Deus que fez a gente conseguir. Felipe, enfim, vamos começar do começo. Hoje a gente tá no sábado, hoje faz 1 semana que o Dom nasceu. E a gente decidiu gravar logo esse vídeo, porque tá ainda tudo muito fresco na nossa memória. Senão a gente ia acabar esquecendo muita coisa. Sábado passado foi quando ele nasceu. Quarta-feira da outra semana, dia 30 de junho, estava marcada a indução caso ele não nascesse antes, né? Ele já estava atrasado, já ia para 42 semanas. E aí na quarta-feira do dia 30 estava marcada a indução, a gente acordou, nós fomos para a indução, meio-dia, chegamos lá no hospital. Quarta-feira foi o dia marcado para a indução. Mas a gente chegou lá com a falsa ideia de que seria uma coisa rápida, né, amor? A gente achou que seria assim, tipo, no máximo... que no máximo ia ser no dia seguinte. No máximo, não. No máximo no dia seguinte. Pensamos assim, vai começar a indução hoje, até, sei lá, 20 horas, né, que é o normal que a gente escuta de pessoas em trabalho de parto, 20 horas. Amanhã estou sendo liberada, porque parto normal aqui eles liberam com até 6 horas, quer dizer, no mínimo 6 horas depois do parto eles estão liberando, né? Pode ficar um pouquinho mais. Enfim, chegamos lá na quarta e aí quando a gente chegou, fomos logo internados, a midwife que atendeu a gente maravilhosa e colocaram um comprimido com uma fita, como é que é? Propess, né? É Propess. Dentro do meu útero. Então, primeiro ela fez o toque para ver com quantos centímetros eu tava. Eu só tava com 1 centímetro de dilatação. E aí ela colocou aí ela fez um procedimento que eles chamam de descolar a membrana, né? Aqui é sweep, sei lá. E aí ela fez. E depois ela colocou esse Propess lá dentro do útero. E ela falou assim, agora a gente vai ter que esperar 24 horas para esse remédio agir e afinar o colo do útero e ver se vai conseguir alguma dilatação já com ele. Aí a gente, esperançoso, né, 24 horas, a gente pensou assim, tem como conseguir fazer a indução só nesse primeiro processo? Aí ela falou, tem gente que consegue, né? Na verdade ela falou que era bem raro. Mas tem gente que consegue, a gente ficou na esperança. E assim, eram 3 processos, ela já chegou explicando. O processo de indução era dividido em 3 partes, que era a primeira, que era botar esse Propess,
ficar 24 horas com ele e monitorando de 8 em 8 horas ou 6 em 6 horas, monitorava o dom e o meu batimento também, né, minha pressão. Eles ficavam acompanhando, monitorando a gente. E aí... A segunda parte era você estourar a bolsa, você falou? A segunda parte era estourar a bolsa. Estourar a bolsa, e aí caso não dilatasse ainda, aí entraria com a ocitocina. Isso. Que é um hormônio que estimula o trabalho de parto. Isso. É um hormônio que a gente já produz, que é o hormônio do amor, digamos assim, que é o que faz produzir o leite, enfim. Só que quando ela é sintética, ela faz doer muito, muito, muito mais a dor normal da contração. Então, o parto com ocitocina já é um parto mais difícil, né? Quem já teve sabe como é que é. Aí a gente estava torcendo para não chegar nesse terceiro passo. A gente estava torcendo para a bolsa estourar e ser já um adianto. Então ficamos 24 horas lá. As primeiras 24 horas foram super tranquilas, vocês vão ver no vídeo. Eu tava dançando. Não, eu tava com contrações. Tava com contrações. A primeira noite não foi tão tranquilo. Não, eu tive que tomar. Eu já tomei Codim desde a primeira noite. As primeiras 24 horas não foi porque ela tomou esse Propolis, né? Que estimulou bastante o parto, né? A contração. Aí, pra ela, primeiro, os 24 horas não foi eu tão dancei, fácil. foi no dia seguinte, quando eles tiraram o Propolis. É verdade. As primeiras 24 horas, tá vendo? Fica meio turvo, assim, às vezes, na minha cabeça também. Mas as primeiras 24 horas eu comecei as contrações. Aí eu ficava sofrendo um pouquinho, mas estava aguentando de boa. Aí chegou de noite, quando o turno mudou. Ela começou a sentir mais forte. Muito forte. E aí a midwife que foi lá fazer o monitoramento estava vendo que eu estava sofrendo muito e já me ofereceu logo. Ela falou, você quer um remédio? Aí eu tava evitando, eu queria evitar ao máximo começar a tomar Pra querer ter menos intervenção possível. Exatamente. Aí remédio seria uma intervenção, né? Porque você estaria inibindo a dor. Aí eu fiquei assim meio na dúvida se eu aceitava ou não. Ela falou assim, é remédio de tomar, é paracetamol com Codim. Só que eu não sabia o que era esse tal de Codim. Aí eu falei assim, mas eu vou continuar podendo me movimentar, que era a minha preocupação ter um parto ativo. Aí ela falou, não, vai poder se movimentar. Eu falei, então tá, pode trazer. Ela me trouxe. Aí depois o Felipe foi procurar, ver o que era esse Codim. É um remédio à base de morfina, né? É proveniente da morfina. Então eu passei a noite grogue, mas dormi assim algumas horas eu tinha umas contrações. Quer dizer, Não, ainda não estava nesse estado não. Tava grogue de sono. Aí eu apagava entre as contrações. Na contração eu ficava assim, eu não tinha nem força nem para levantar ou para abrir o olho, porque eu estava bem grogue de sono. Eu sentia a dor. Ou seja, acabou que virou uma intervenção, porque ela queria ficar ativa, não ficou. Porque ela ficou a madrugada inteira dopada. Dormindo. Dopadinha. Aí eu sentia a dor assim, e aí quando acabava a contração eu dormia. E aí tu dormiu também na primeira noite. Todo amassado na cadeira lá, uma cadeira super desconfortável. Não, até que a primeira cadeira você conseguia pelo menos deitar. Aí, enfim, passamos a primeira noite, chegou no dia seguinte, 24 horas depois, era 1 e pouca mais ou menos quando ela colocou o Propess. Ela foi lá e tirou o Propess e falou assim, agora a gente vai fazer um segundo toque, ver quanto que dilatou essas 24 horas e aí vamos ver como é que vai fazer, vamos para estourar a bolsa. Aí ela viu, tinha dilatado 1 centímetro, 24 horas para dilatar 1 centímetro. Aí a gente já ficou assim meio assim, né, borocochô, porque a gente ficou lá 24 horas para dilatar mais 1 centímetro. Aí no total tinham 2, era muito pouco, e aí ela falou que fazendo assim, fazendo uma forcinha, conseguia chegar a 3. Mas tipo, era muito pouco. Aí quando ela tirou o Propess, eu parei de sentir contração. Aí ficamos de 1h da tarde da quinta até a sexta, porque o que aconteceu? Eu não tinha sala de parto. Eu ia ter que fazer a segunda parte, que seria estourar a bolsa, na sala de parto e não ali. Aí ela falou assim, olha, agora a gente vai tirar o Propess,
e a gente vai esperar vagar uma sala de parto, beleza. Só que aí, como o parto natural, você não tem como saber quando vai terminar, né? Então, varou horas ali, e aí teve uma hora que ela falou assim, não, tem uma moça que entrou na quarta, no dia anterior, de repente ela sai hoje. E aí a gente ficava nessa expectativa e foi ficando até o dia seguinte. Sexta-feira. No dia seguinte. Até o dia seguinte. Sexta-feira de manhã, umas 11 horas mais ou menos. 10, 11 horas, aí a Joy falou que a gente ia chamar a gente lá pra ir. Então, só que aí nesse dia, nessa quinta, eu fiquei sem contração durante o dia. Aí eu fiquei me balançando, eu ficava dançando, tentando fazer, assim, evoluir naturalmente. E a gente tinha que passar como é que fala? Boring, o tédio, né? Porque a gente ficou entediada ali dentro daquele quarto, sem uma televisão, sem fazer nada, porque tinha que ficar esperando vagar um quarto. E eles nem pra colocar um outro propés também dentro de mim pra ir fazer um efeito, porque também eles não sabiam, né, que ia demorar tanto. Então eles estavam aguardando tanto quanto a gente, esperando que pudesse ser algumas horas só pra liberar o quarto da sala de parto. Que aí durou até o dia seguinte. Dia seguinte. Aí essa noite eu também tomei o paracetamol com o codeine, porque de noite, não lembro porque começou a me dar cólica quando eu deitava. Era uma cólica, lembra? Eu deitava de lado, quando eu deitava de lado começava a me dar uma cólica muito forte. E eu tinha que ficar deitada do lado esquerdo, porque do lado direito não é bom, né, com barrigão, porque pode obstruir uma veia, enfim. Aí eu tinha que ficar do lado esquerdo e do lado esquerdo tava me dando muita cólica. Aí ela foi e me deu o codeine e o paracetamol, mas aí eu passava pela contração, eu sentia a contração, aí a primeira eu tava meio grogue por causa do codeine, eu não levantei, eu só fiquei gemendo até passar. Aí depois eu passei mais umas 4 contrações, só que eram contrações muito longas, tipo de 5 minutos, e um espaçamento entre elas de 1 hora e meia. Aí eu dormia, aí quando eu acordava assim com aquela dor, eu levantava e ia no banheiro pra não acordar o Felipe. Aí eu ia no banheiro, aí ficava dançando. Aí às vezes eu sentava na bola, ficava pra frente e pra trás. E nesse dia tu tava muito cansado. Porque eu lembro que de manhã na sexta-feira... Não, é porque no dia anterior eu não dormi quase nada. Tu não dormiu quase nada. Aí eu lembro que na sexta-feira de manhã entrou a mulher pra fazer o monitoramento, Felipe nem acordou, e olha que ele acorda nessas coisas assim. Ele tava lá apagadaço e apagadaço ele ficou. Não acordou de madrugada, eu na bola gemendo, apagou mesmo. Cansado. Aí eu também nem falei nada, a mulher entrou, eu falei, não, vai tirar, porque ele dormindo. Aí foi quando ela falou assim, olha, vagou um quarto.